Deus vai falar para o teu coração, amém? Depois da mensagem eu preparo outro louvor, tá? Aí, para, neném. Não. Tá bom, tranquilo. Essa hora é preciosa, hora da palavra. 17. Quando Saul, 1 Samuel 17:55. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner respondeu: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Amém? Pai querido, a voz é minha, a palavra é tua. Não permita que eu fale nada do meu coração, mas que segundo o teu coração, tua palavra venha trazer vida, que seja uma boa semente numa terra fértil. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Irmãos todos, eu creio que todos que estão aqui conhecem a história de Davi. Conhece ou não conhece? Amém. Tudo começa, irmãos. As nações diziam que Israel tinha rei. Israel não tinha. E o povo queria porque queria um rei. Não era Deus que queria, era o povo. E todas as vezes que você escolhe mal ou pede mal, lá na frente você vai arrumar problema para você. Porque às vezes as nossas escolhas não são as escolhas de Deus. O nosso querer, às vezes, não é o querer de Deus. Aí o povo escolhe um rei. Saul se torna rei. Saul recebe a unção. Saul é tomado pelo Espírito Santo. Saul anda com profetas e chega a profetizar. Só que Saul, ele tinha um problema. Ele era desobediente. Não adianta você dizer que é cristão, que frequenta uma igreja, que serve a Deus, se você não obedece a Deus e a sua palavra. Tanto que a própria Bíblia nos ensina que nós não podemos apenas ser ouvinte, mas ser praticante da palavra de Deus. Uma certa feita, Deus dá uma ordem para Saul ir até a terra de um determinado rei e lá passar a espada em todos, porque quando Israel saiu do Egito, no meio da caminhada, este povo serviu de pedra de tropeço e era inimigo de Israel. E Saul foi. Só que uma certa feita, o profeta Samuel, ele começa a ouvir barulho. Ele vai procurar saber o que era. Era Saul chegando. E ele estava trazendo os animais como se ele tivesse sido lá, feito o que Deus tem mandado, na realidade ele não fez. Ele trouxe o rei Agag vivo, que era para ter matado o rei Agag, inimigo de Israel. Ele trouxe o rei Agag como
gado. Fica imaginando ovelha, boi, vaca, e aquele barulho, aquele mugido. Aí Samuel fala: o que é isso? Ele, para não dizer que ele pegou um despojo e trouxe para ele, para uso próprio, ele abre a boca e disse: eu trouxe para poder oferecer como ofertas e sacrifício a Deus. E Deus, ele fala para o profeta, fala para Saul, que eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Olha a resposta de Deus através de profetas. O profeta, ele chega para Saul e diz: olha, Deus, ele não quer ofertas e não quer sacrifícios, ele quer que lhe obedeça. E Deus agora fala para o profeta, diz para ele que eu o rejeitei. Uma pessoa, irmãos, às vezes a gente ganha uma igreja e nós queremos ouvir aquilo que massageia o nosso ego, aquilo que satisfaz o nosso coração. A primeira coisa que Deus está chamando a minha atenção é a sua. Ele não quer sacrifício, ele quer que você obedeça a ele. Porque se você está dentro de uma igreja, não obedece a Deus e não obedece a sua palavra, você está caminhando para o inferno. Porque desobediente não vai entrar no reino de Deus. E eu vejo aqui, irmãos, Saul, ele ouviu da boca do profeta: Deus te rejeitou. Você já imaginou, irmãos? Deus falar, a pessoa Deus falar isso para mim, falar isso para você: te rejeitei. Quer dizer, não adianta mais orar que eu não vou te responder. Não adianta me buscar porque eu vou estar longe de você. Simplesmente porque desobedeceu uma ordem de Deus, irmãos. Aí eu cruzo os bois, as ovelhas, eu vou levantar altar, vou fazer. Não, Deus não quer isso, porque Deus não mandou fazer isso. Se Deus tivesse falado: vai lá e traz as ovelhas para me oferecer como sacrifício, ele não falou isso. Ele disse uma coisa e o profeta fez outra. E o mal do ser humano é isso. Às vezes sai da direção de Deus, da vontade de Deus, porque Deus manda fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Eu sei que às vezes a vontade de Deus ela é dura, aos nossos olhos às vezes é ruim. Às vezes a vontade de Deus ela dói, ela machuca, mas é a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela tem que prevalecer. Como é que eu vou abrir a minha boca e vou dizer: eu sou servo de Deus, eu estou servindo a mim mesmo? Porque servo não faz aquilo que ele quer, servo faz aquilo que ele manda. Então há uma diferença. Amém? Eu falo que eu sou servo, mas eu quero fazer o que manda o meu coração. Eu nunca fui, nunca serei servo. E eu vejo, eu estou entrando no Salmo para vocês entenderem, quando chegar no Davi. Então Saul foi escolhido pela nação, porque a nação queria o rei. Na época, Jorge, quem governava a nação eram os juízes. Os juízes, eles se assentavam, porque não era um, eram vários juízes. Eles se assentavam e resolviam em comum acordo. Amém? Não é igual certas autoridades como você está aqui hoje, tudo está processo, e faz, vacina e pronto, não é assim não. Em comum acordo, na direção de Deus, os problemas de Israel eram resolvidos. Irmão, olha no povo que resolve as coisas mais canetadas, nem Deus tem, são servos do capeta. Amém? Não estou entendendo. Aí, ele sabendo que ele estava rejeitado, ele começou a querer encostar em quem? No profeta. Aonde o profeta ia, ele estava colando, para mostrar para o povo que Deus ainda estava com ele, mas não estava. Deus o rejeitou. E o profeta com pena, o profeta com dó, ainda orava por ele,
Aí quando sai, quando ele recebeu a unção, ele recebeu o quê? O Espírito de Deus. Repete comigo, recebeu o Espírito de Deus. Quando Deus disse ao profeta, eis que eu o tenho rejeitado, o Espírito de Deus sai. E quem é que entra? O diabo. Diz que o corpo, a mente, o corpo da pessoa, casa vazia, não se torna oficina de Satanás. Se Deus não estiver ali, quem faz a festa é o bicho. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele bate. Apocalipse 3, 19, 20, estou à porta e bato. Se abrir, se ouvir e abrir, eu entro. Mas se ouvir e não abrir, eu continuo do lado de fora. Mas se você abrir, eu vou entrar e eu vou mudar a sua vida. Eu vou fazer a diferença. Você vai ter intimidade comigo e eu com você. Agora o diabo ele bate na porta. Deixa qualquer porta de comércio de uma casa, deixa uma gretinha. O sujeito vai lá com o pé de cabra, ele arruma um pedaço e arromba a porta. E entra assim, o diabo faz. Satanás ele não bate na porta, ele não chama. Quando a pessoa se assustar, ele já está morando lá dentro, já entrou, já fez a bagunça dele. O Espírito de Deus sai, o diabo entra. E todas as vezes que ele, irmãos, vamos que andou com o profeta, profetizou. Agora, cheio de demônio na capunda. E ele ficava violento. E quando ele ficava violento, não tinha ninguém, nem nada que pudesse o acalmar. Aí lembraram de um jovem que era adorador, era instrumentista e era adorador. É por isso que eu digo, cantar é uma coisa, adorar é outra coisa. Eu estava falando esses dias, mas irmãos, ele falou assim, se eu errar o louvor, a igreja me perdoa. Você não está cantando para a igreja, a igreja não tem que perdoar, você está cantando para Deus. Se errou, canta de novo, até se acertar. Perdoa, a igreja não tem igreja, tem que perdoar. Às vezes tem gente que vem à frente, aí alguns dizem, a voz de taquara rachada. Ou começa a rir e dizer, gente, o que aquele irmão, aquela irmã está fazendo lá na frente? Uma vez eu vi um irmão cantando um hino 15. Vai na. Aí eu vi pessoas na qual ela está morrendo. Mas irmãos, o louvor, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, que sai da tua alma, você tendo voz boa ou voz ruim. O importante é a intimidade da pessoa com Deus. Porque pode ter voz bonita, pode cantar bem. Se não tiver intimidade com Deus, o capeta vai cantar com ele. Agora, se tiver intimidade com Deus, ele tem que rachar fora. Porque na adoração tem batismo no Espírito Santo. Na verdadeira adoração tem cura. Na adoração tem libertação. Quando Davi pegava a harpa e começava a tocar, e começava a adorar, o capeta caía fora. E naquela época não tinha sabe o nome de Jesus, não. Davi tinha tanta intimidade com Deus, e só dele cantar e tocar, o diabo ia embora. E eu vejo aqui, irmãos, quando Saul é rejeitado, Deus fala para Samuel, eu já tenho escolhido. Aí não é mais a nação. Agora quem está escolhendo é Deus. Deus está escolhendo. Ele manda ir à casa de Jessé. Os filhos de Jessé estavam alistados. Eles estavam alistados no exército de Israel. Eu fico imaginando os homens